Olá, chicos, como estão? Eu sou a Larissa, professora de espanhol do Colégio Liceu. Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo remoto por meio das videoaulas, ok? Então, esta é nossa classe 2, sim? Nossa aula 2. Bueno, en la clase pasada, ¿qué vimos sobre los numerales cardinales y los ordinales, sim? E vamos fazer um repasso, uma revisão muito rápida hoje. Y en la clase de hoy vamos a ver el contenido nuevo, adverbios de tiempo y las oraciones adverbiales, ¿sí? Adverbiales, perdón. Y el segundo año, ¿sí? ¿Dónde está este contenido en el libro de ustedes? Es frente a módulo A04. Bueno, entonces nuestro contenido nuevo es sobre los adverbios. Vamos a ver aí. Primeira coisa, os advérbios são palavras invariáveis, sim? Então, elas não vão variar nem em gênero, sim, feminino, masculino, nem em número, plural ou singular. Qual é sua função? Complementar a um verbo, sim? Um adjetivo ou outro advérbio. A principal função es complementar a un verbo. Su propio nombre habla assim, ad é um prefixo que significa o quê? Junto. Então, junto com o verbo, ok? Mas ela também tem essas outras funções aí que podem, sim, complementar ou a um adjetivo ou a outro advérbio. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. E os advérbios expressam circunstâncias de modo, tiempo, afirmación, negación, duda, lugar, cantidad. Y ellos contestan a preguntas como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Entonces vamos a ver ahí que la frase, sin la oración que tiene ese adverbio, va a contestar a estas preguntas. Muy bien. Vamos a ver entonces ejemplos de las funciones de los adverbios. Entonces, cuando un adverbio modifica o complementa un adjetivo. El ejemplo está, esta carne está muy sabrosa, ¿sí? Entonces, sabrosa es un adjetivo que está calificando ¿quién? La carne, ¿sí? Que es el sustantivo de la frase. Entonces, muy es el adverbio, ¿sí? Que está modificando, ¿sí? Poniendo ahí una cantidad en el adjetivo, ¿sí? Entonces, no está solo sabrosa, está muy sabrosa, ¿ok? Muy bien. El adverbio también puede modificar o complementar un otro adverbio. Mire el ejemplo. Mi escuela está bastante lejos, ¿sí? Entonces, lejos ya es un adverbio de lugar, ¿sí? Y bastante ya es un adverbio ahí de cantidad. Entonces, el bastante está modificando, complementando otro adverbio, que en este caso es lejos. Lejos é longe, distante, ¿ok? Y el adverbio también puede modificar o complementar un verbo, ¿sí? Que es la función principal. Él canta bien. Entonces, ahí contesta la pregunta, ¿cómo él canta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo él canta? Él canta bien. ¿Ok? ¿Está claro esto? Muy bien. Los adverbios de tiempo es el contenido que vamos a estudiar. Vamos a focar solo en este, ¿sí? Adverbios de tiempo. Ellos contestan preguntas como ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, ejemplos ahí. Rafael trabajó ayer. Si solo hablo Rafael trabajó y pregunto ¿cuándo? El adverbio va a contestar mi pregunta, ¿sí? ¿Cuándo él trabajó? Ayer, ontem, ¿ok? Hablaremos después sobre esto. Entonces, si yo hablo solo, hablaremos. Ok, hablaremos cuando. Después sobre esto. Ok, entonces después está contestando a mi pregunta cuándo. Antes de comer, hay que lavarse las manos. Entonces, ¿cuándo hay que lavarse las manos? Antes de comer. Entonces, antes ahí es un adverbio de tiempo. ¿Ok? ¿Está claro?
Muy bien, vamos a ver ahí los adverbios de tiempo, ¿sí? Los principales que tenemos en español. Tenemos ahí entonces ahora. Ahora significa el momento que estamos viviendo, ¿sí? Agora. Entonces, ejemplo, tenemos que salir ahora mismo, ¿sí? Então, a gente tem que sair agora mesmo. E contesta a pergunta quando. Se eu hablo, tenemos que salir quando? Ahora mismo, ¿ok? Tenemos también ahí actualmente, ¿sí? Que significa en esta época. Entonces, actualmente existen muchas profesiones nuevas, ¿sí? Y tenemos también anoche. Entonces, anoche aí significa la noche de ayer. Então, na noite anterior, na noite de ontem, tá? Entonces, mira aí el ejemplo. Anoche vi uma película de Ricardo Darín. Então, eu quero me referir à noite passada. ¿Ok? ¿Está claro esto? Muy bien, vamos a seguir ahí. Tenemos ahí antes y ayer. Entonces, antes, el momento anterior o previo a otro, ¿sí? Ejemplo, antes de elegir una carrera, hay que pensar en cómo será tu rotina em el futuro, ¿sí? Então, antes de tomar uma decisão, você tem que fazer outra, ok? Então, esse antes aí dá esse sentido de tempo. E ayer significa el día anterior al presente, como yo hablé, significa ontem, tá? Entonces, mira aquí el ejemplo. Ayer estudiamos para la prueba de hoy, tá? Ontem a gente estudou para a prova de hoje. Está claro? Muy bien. Vamos seguir entonces. Advierbios aí. Después, algo diferente de antes, sim, el momento posterior a outro. Miren el ejemplo. Después de conocer la rutina de los artistas plásticos, decidí que quiero seguir esta carreira. Então, foi depois que ele conheceu que ele tomou a decisão dele, ok? Muy bien. Tenemos também hoy. Hoy significa hoje, ¿sí? Entonces significa el día que estamos viviendo, ¿sí? Ejemplo, hoy vamos a hacer un test vocacional, ¿ok? Y también puede significar actualidad o actualmente. Entonces, hoy es difícil elegir uma profissão. Então, eu não quero falar hoje especificamente, o dia de hoje especificamente. Eu quero falar o quê? Atualmente, hoje em dia, é difícil aí eleger uma profissão, ok? Muy bien. Tenemos ahí mañana. Entonces, mañana tiene dos significados. El primero, el día posterior al presente. Entonces, mañana vamos a visitar uma fábrica. Então, amanhã a gente vai visitar uma fábrica. Y el otro es el futuro. Entonces, hoy debemos dedicarnos a estudiar. Mañana nos ocuparemos de buscar um trabalho. Então, esse manhã não tem esse sentido de amanhã, diretamente. Sim, manhã é tipo no futuro, tá? Depois. Então, hoje a gente tem que estudar. Depois, mais para frente, a gente se preocupa em buscar um trabalho. Está claro esto, chicos? Vamos seguir entonces. Nunca, sí o jamás son sinónimos. En ningún momento es el significado. Ejemplo, un buen profesional nunca deja de estudiar o un buen profesional jamás deja de estudiar. Entonces tiene significado ahí de en ningún momento. Y siempre ahí tiene el significado de em todo ou qualquer momento, sim, ou com frequência. Então, sempre busco informações sobre minha área, ok? ¿Está claro? Vamos a ver aí outros advierbios de tempo. Muy bien. Tenemos também tarde, sí, e temprano. Tarde significa después del momento habitual o esperado. Mire el ejemplo. La cena fue muy agradable y los invitados se fueron tarde. Sim? Então, o jantar foi muito agradável e os convidados foram tarde, ok?
E temos também temprano. Temprano significa cedo, tá? Então, significado antes do momento habitual ou esperado. Então, os músicos chegaram temprano. Os músicos chegaram cedo, tá bem? Seguindo. Temos aí todavia, se o A1 com acento, tá? Porque a gente também tem A1 sem acento, que significa incluso. Então, colocar o acento aí nessa hora é importante, tá? Todavia, o A1, que significa aí A1 ainda, significa hasta um momento determinado, sim, presente ou passado. Mira o exemplo. Todavia, nós sabemos que seremos de maiores. O A1, nós sabemos que seremos de maiores. Então, a gente, todavia, ainda assim, não sabe o que a gente vai ser quando for aí mais velho, sim? Então, existe. Temos também se ya ou ya, se a pronúncia depende do país. Se eu hablo já. Então, já significa o nosso já, tá? Em algum momento antes do presente. Mira o exemplo. Já pensei em estudar russo, pero desisti. Então, eu já pensei em estudar russo, mas eu desisti, né? Y también tiene el significado de inmediatamente. Mire el ejemplo ahí. Un minuto, por favor. Sí, já vuelvo. Então, um minuto, por favor, eu já volto. Então, esse sentido de imediato, sim? Só um minutinho, já estou voltando. Está claro isso, chicos? Então, estes são, déjame ver, eu creio que não tem mais nenhum. Estes são os principais advierbios de tempo que vamos a utilizar aí nessas frases, em los exercícios que vamos a hacer. Espero que esté claro. E, continuando, seguindo aí o contenido, ¿por qué estoy enseñando, repasando los adverbios de tiempo? Porque vamos a estudiar también las oraciones subordinadas adverbiales temporales. Por Dios, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a repasar cada parte, vamos a repasar ahí, vamos a rever, ¿no? ¿Qué es una oración? ¿Qué significa ser una oración subordinada? ¿Y qué son estas oraciones subordinadas adverbiales de tiempo? Muy bien, tenemos que recordar tres conceptos muy importantes. El primero es el concepto de frase. ¿Qué es una frase? Es un enunciado con sentido completo, ¿sí? Con una o más palabras. Entonces, ejemplos de frases. Atención, ¿sí? Entonces, atención es solo una palabra, pero es un enunciado con sentido completo. Si yo hablo para ustedes, atención, ustedes van a entenderme, ¿no? Entonces, es esto. Mira otro ejemplo. ¡Qué lindo! Sí, yo puedo mirar, no sé, un paisaje y hablar, ¡qué lindo! Entonces, es una frase que tiene un sentido completo y puede tener una o más palabras. Muy bien. Tenemos también otro concepto muy importante que es de oración. Oración es una frase que contenga un verbo, ¿sí? Ejemplo. Mira el mar. Se mira, olhar, sim ou veja, assim, olhe o mar, ok? Então, aqui eu tenho aí três palavrinhas, né? E eu tenho que ter um verbo no meio, tá? Então, não é qualquer frase que é uma oração, tá? Mas toda oração é uma frase, tá? Então, uma frase tem que simplesmente ter um sentido completo, não precisa necessariamente ter um verbo. Quando essa frase tem um verbo, aí ela se torna uma oração, tá? Luan dormiu. Sim, então é uma frase, é um enunciado com sentido completo, tem aí duas palavras e tem um verbo. Então, se tem um verbo, é uma oração. Muito bem. Período é o terceiro conceito que eu necessito que vocês sepam. Muito bem. Então, o terceiro conceito que eu necessito que vocês sepam é o de período. Bueno, período es una frase con una o más oraciones, ¿ok? Entonces tenemos ahí los periodos simples, ¿sí? Y los periodos
compuestos. Y lo que nos interesa ahora son los períodos compuestos, ¿ok? Vamos a seguir. Muy bien. Entonces, período simple, una oración, o sea, un verbo, ¿ok? Período compuesto, dos o más oraciones. Entonces, si yo tengo una frase con dos o más oraciones, ¿sí? Con dos o más verbos, yo tengo un período compuesto. Si yo tengo una frase solo con un verbo, ¿sí? Solo con una oración, período simples. Espero que esté claro. Entonces, ¿cómo es el período compuesto que nos interesa? Yo puse solo ejemplos de período compuesto, ¿sí? Para que podamos estudiar juntos. Tenemos aí, yo hice la tarea quando me pediu. Então, eu fiz a tarefa quando você me pediu, ¿sí? Muy bien. Temos aí dos verbos. Hice, que é o verbo fazer, tá conjugado aí no pretérito indefinido, fazer, eu fiz, tá? E pediu, que é o verbo pedir, que também tá conjugado aí no pretérito indefinido, tá? Ele, quando você me pediu, ok? Então, temos duas orações, então, período compuesto, ok? E como vamos a estudar, separar estas duas orações? Vamos a separar ella de esta maneira. Então, temos aí a frase, a primeira frase é o primeiro período, tá? Que tem o primeiro verbo, e a segunda é o segundo. E temos aí a oração principal e a subordinada. Então, se eu hablo solo, eu hice a tarefa, você me compreende, não? Eu fiz a tarefa, é compreensível. Mas eu tenho mais coisas aí nessa frase. Quando me pediu, se eu falo sozinho, tá? Se eu não coloco contexto nenhum. Quando me pediu, você vai entender? Não. Ela precisa estar subordinada, ela precisa de um complemento, tá? Então, uma oração subordinada, ela vai complementar aí a ideia da oração principal, tá? Então, eu hice la tarea, es la oración principal e tem um sentido completo. Quando me pediu, é uma oração subordinada, tá? Ela vai complementar aí o sentido da primeira frase. Espero que esteja claro. Bem, então, continuando aí o estudo dessa mesma frase, eu quero que vocês foquem agora na conjunção. Então, normalmente, o que separa uma oração principal de uma oração subordinada, tá? É uma conjunção. E dependendo dessa conjunção, são essas conjunções que vão classificar as orações subordinadas, tá? Se elas são orações subordinadas substantivas, se elas são orações subordinadas adverbiais. No caso, como a gente está estudando os advérbios, tá? A gente vai estudar as orações adverbiais. E como a gente está estudando especificamente advérbio de tempo, as orações adverbiais temporales, tá? Então, foquem aí. Eu hice la tarea quando me pediu. Então, este quando é o nexo de la frase, ele que vai unir as duas frases, tá? E aí, uma característica sobre as orações subordinadas adverbiales. Ellas van a contestar a preguntas em relação à oração principal. Perguntas como donde, quando, sim? Então, aí, dependendo do advérbio, ele vai contestar, ele vai responder a uma dessas perguntinhas. Vamos seguir aí. Então, temos aí, eu hice la tarea, oração principal. A segunda parte, oração subordinada, e essa, quando me pediu, responde a pergunta quando, sim? Então, se eu falo, eu fiz a tarefa, aí eu te pergunto, quando? Quando me pediu, quando você me pediu. Então, nesse caso aí, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Está claro? Muito bem. Seguindo aí, eu puse outro exemplo de uma oração adverbial, pero não é necessariamente de tempo, ¿sí? Mira, dejé el libro donde me pediste. Então, aí a gente tem dois verbos, sim. O verbo deixar, tá conjugado no pretérito indefinido, eu deixei. E o verbo pedir, tá? Que tá conjugado também no pretérito indefinido, pediu.
e, ou seja, período composto, ok? Então, como que a gente vai separar? Como que a gente vai saber qual que é a principal e qual que é a subordinada? Então, se eu falo só, deixei o livro, sim? Esta é a oração principal. E donde me pediste, está completando aí, respondendo a pergunta onde, tá? Eu poderia perguntar outras coisas e ter outros complementos. Deixei um livro, tá? Quando? Quando que você deixou esse livro? Ah, deixei ontem, tá? Deixei o livro. Donde? Donde me pediste. Então, o donde, em este caso aí, é o nexo que vai conectar as duas frases, ok? Então, dejé el libro, oración principal, donde me pediste, oración subordinada, pero no es temporal, porque no está contestando la pregunta cuándo, y sí dónde, ¿ok? Mira ahí, oración subordinada adverbial de lugar. Pero como yo dije, este no es el foco, ¿sí? Vamos a estudiar ahí las oraciones subordinadas a adverbiales temporales. Vamos a ver más ejemplos de estas oraciones. Oraciones subordinadas adverbiales. Cuando tengo fiebre, yo tomo aspirina. Muy bien. ¿Cuáles son los verbos? Tener, sí, tenho febre. E tomo. Os dois estão em presente, sim? Ai, professora, mas o quando ele está lá no começo da frase, ele não está no meio, então como assim? Não estou entendendo. Nem sempre essa conjunção ela vai aparecer no meio da frase, tá? Ela pode aparecer aí no começo. E nem sempre a primeira frase é a oração principal. Então não adianta lá na hora da prova você pegar a frase, simplesmente cortar no meio, a primeira é a principal, a segunda é subordinada, tá? Não funciona. Então você sempre tem que ver o sentido, tá? Qual é a informação principal e qual que é que está complementando ela. Muito bem. Como que eu dividiria aí esta frase? Aí, então, eu tomo aspirina. Aí eu vou perguntar, quando? Quando tenho febre. Então, eu tomo aspirina é a oração principal e quando tenho febre é a oração subordinada. E quando a oração subordinada é adverbial. E como ela está respondendo a pergunta quando, ela é uma oração adverbial de tempo, tá? Mira aí. Muito bem. Outro exemplo. Se banham na piscina quando hace calor. Muito bem. A gente tem os verbos aí banhar-se e hacer. Banhar-se, sim? E hacer. Então, de tomar banho e fazer. Muito bem. Os dois em el presente. Quando eu falo se banha na piscina, você compreende esta frase, não? Em este caso aí, é a oração principal. E aí eu pergunto quando? Quando hace calor. Entonces tenemos ahí, la división está antes ahí de la conjunción cuando, sí. La primera es la oración principal y la segunda es la oración temporal. Ok, espero que esté claro. Muy bien, chicos. En la próxima clase, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Los nexos, estas conjunciones de las oraciones subordinadas adverbiales temporales. Vamos a estudiar muchas, ¿sí? Y vamos a ver que dependendo de la conjunción del nexo, tenemos un sentido distinto en la frase. Entonces, vamos a ver los nexos que tiene el sentido ahí de cuando la acción, el primero ahí, la acción de la oración subordinada es posterior a la acción de la oración principal, ¿ok? Entonces tiene nexos específicos. Los nexos que marcan el inicio o el término de la acción, ¿ok? Y también los nexos que representan la acción de la oración principal y la acción de la oración subordinada son simultâneas. Então, por exemplo, mientras, que é enquanto, vai mostrar um nexo que dá esse sentido, que a oração principal está ocorrendo simultaneamente aí com a oração subordinada, tá? Próxima aula a gente vai estudar tudo isso. Muito bem, chicos. Bueno, chicos, es este el contenido. Espero que hayan comprendido, ¿sí? Gracias por la atención.
Uma frase aí para a gente refletir. La enseñanza que deja huella não é la que se hace de cabeça a cabeça, sino de coração a coração. Então, o ensino que deixa marcas não é aquele que se faz de cabeça para cabeça, sim de coração para coração, ok? Do Howard Hendricks. Então, es esto, chicos, bestos e hasta luego.